Olá, meus queridos, voltando para mais um bloco, falando sobre o tema 3, a crise do trabalho escravo. Então, quem está me acompanhando já sabe, né? Que eu falei que iria fazer um poporri de informações de cada tema, de forma corrida, só para que a pessoa tenha o melhor entendimento ao escutar o áudio, ao escutar o vídeo, assistir o vídeo, ok? Então, no tema 3, essas informações que eu agreguei juntas, é fundamental nós termos a consciência de como o sistema de escravidão imposto por Portugal gerou marcas profundas na sociedade. A escravidão dos povos africanos foi motivada por vantagens financeiras e econômicas. Então, o fim da escravidão ele se relaciona a um novo cenário econômico e visando novos tipos de vantagens e também lucros. No caso brasileiro, nós precisamos destacar a participação da Inglaterra nesse processo de inserção brasileira no sistema capitalista. Então, a metrópole, que era Portugal, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, abriu-se também o país para a Inglaterra, que vivenciou as consequências da Revolução Industrial e do sistema capitalista. Então, a Inglaterra começou a influenciar a sociedade brasileira para que ela se inserisse no novo cenário, e com isso foi configurando-se uma forte pressão inglesa, né? Então, para o fim da escravidão brasileira. Portugal, como ele adquiriu um grande poder econômico sobre o Brasil, então ele já pressionou o Brasil para que a escravidão ela viesse realmente, de fato, ter fim, né? A escravidão dos negros e, consequentemente, também de índios, né? Como a Inglaterra tinha um poder muito grande economicamente sobre o Brasil, então ele consegue, né, fazer esse tal feito, né? Então, os senhores de terras e escravos não queriam, porque eles temiam que suas lavouras não tivessem mão de obra e, no entanto, não queriam também pagar salário aos trabalhadores e principalmente pagar aos ex-escravos, né, pessoal? Então, nesse tema 3, nós vemos também a reforma eleitoral de 1881, em meio a esse sistema político e que seria processada a abolição da escravidão e decretada a Lei de Terras de 1850. Então, nesse tema 3 também nós começamos a ver sobre o processo de trabalho desenvolvido por Karl Marx, né? Em seu livro Capital, volume 1, parte terceira, capítulo 5. Então, ele fala sobre os elementos que impõem o processo de trabalho. Então, dentro desse contexto de trabalho escravo para a transição do trabalho livre assalariado ao Brasil, está ligado a um novo contexto econômico, que é o da industrialização e o do capitalismo. Exatamente nesse contexto acontece a pressão da Inglaterra para a sociedade brasileira se adequar a um novo cenário. Então, a crise do trabalho escravo e a transição para o trabalho livre estão associados ao Brasil a um novo contexto mundial econômico, que foi a industrialização e também o capitalismo. E, pessoal, a questão do encilhamento tem tudo a ver. No tema 2, que foi o bloco anterior, que já foi postado, eu falei um pouco sobre o encilhamento. Nesse tema 3, eu vou falar sobre o que foi a origem do encilhamento, sendo que no tema 2 eu já falei um pouco, né? O que foi o encilhamento. E agora eu vou falar um pouco sobre o que foi sobre a origem do encilhamento, né? Tá. Então, a origem do encilhamento teve início durante o século XIX, né? Após
o maturamento de inovações tecnológicas nos então países hegemônicos, em especial o desenvolvimento do transporte ferroviário, da iluminação a gás e da navegação a vapor, entre outros, todos ligados ao processo de industrialização. Isso levou a um acelerado fluxo de capitais ao mundo. Nessa época foi liberado um volume muito grande de capital nativo por conta da proibição de tráfico de escravos em 1850. Então, Barão de Mauá lança a base de um país moderno no sistema financeiro. No início do período republicano, a economia que restringia, em particular, dois dispositivos legais, que era a Lei de Terra de 1850, que era restringido, que essa lei dificultava o acesso à posse de terras e imóveis por parte de ex-escravos e imigrantes, sendo que a agricultura era predominante no país, né? E o 2, que era a Lei dos Entraves, em 1860, que amarrava o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiros. Isso tornou-se na época uma espécie de feudo cartoral sob o controle de poucas famílias. Então, pessoal, tenho uma provocação para fazer a vocês. Então, agora vocês sabem como os ricos surgiram, né? Interessante, eu estava fazendo essa pesquisa e observando. Veja bem, eu cheguei a falar no tema 1, no tema 1, me busquem lá que vocês ouvirão, sobre essa questão. Porque o Brasil queria o trabalho e a Inglaterra queria o povoamento, né? Então, só que depois mudou, porque aí já veio a Lei de Terras de 1850 e aí já proibia tanto os escravos quanto os imigrantes de trabalharem naquelas terras, ou seja, eles começaram a pegar aquelas terras para eles, né? E como aquelas pessoas iriam viver já nesse nível já de raciocínio, se a lavoura era o principal trabalho, era a principal fonte de renda também naquela época, como eles iam plantar. Então, pessoal, daí a gente vê a questão, né? Porque muitos ricos, mas mesmo sendo muitos, ainda é uma pouca quantidade de pessoas ricas no mundo, em específico no Brasil, mas é muito pobre, Então, eles começaram a confiscar aquelas terras para não dar para os imigrantes, para não dar para os escravos, porque eles não eram merecedores. Ou seja, aí complica, né? Aí complica. Então, é isso, pessoal. Olha, meus amores, eu espero que vocês estejam gostando, ok? E aí, vamos dar início aos outros vídeos, né? Temas, até acho que o tema 5, eu acredito que até o tema 5 eu devo fazer esse poporri de informação juntando, né, os blocos. É só uma junção, tá? Um beijo, pessoal. Compartilhe, pessoal, me siga para que você não perca esse conteúdo tão fabuloso que são esses livros incríveis. Obrigada.